Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à disciplina de Sociologia da etapa 2. Eu sou a professora Andréia. Nós vamos trabalhar com uns temas bem interessantes. A gente vai ver um pouquinho sobre a Declaração dos Direitos Humanos, sobre as classes sociais, sobre as diferenças entre as classes sociais, desigualdade social, sobre pobreza, sobre violência. Acho que vocês vão gostar. Então, eu vou compartilhar com vocês o material de apoio que está ali no Moodle de vocês e eu vou falando sobre os conteúdos. Então, o que seria a sociologia? Então, a sociologia caracteriza-se como ciência humana, então ela é uma ciência humana, e a sua ação abrange as temáticas referentes à necessidade de compreensão dos aspectos da construção da sociedade, a sua essência, nas mais diversas perspectivas, até uma vital abordagem das problemáticas sociais atuais. Então, o estudo da sociologia envolve grupos, fatos sociais, divisão da classe em classes e camadas, divisão da sociedade em classes e camadas, mobilidade social, processos de cooperação, competição e conflitos. Então, a gente vai começar pelos direitos humanos. Então, todas as pessoas têm direitos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida, a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Então, o direito internacional dos direitos humanos estabelece obrigações aos governos para agirem de determinadas maneiras para que sejam garantidos os direitos humanos e as liberdades das pessoas. Os direitos humanos são garantidos legalmente pela Lei dos Direitos Humanos, protegendo indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e na dignidade humana. A gente vai ver aqui algumas características das mais importantes dos direitos humanos. Então, respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa. Esses direitos são universais, sem discriminação a todas as pessoas. Eles são indivisíveis, interrelacionados e interdependentes. Na verdade, são 30 artigos que tem a Declaração dos Direitos Humanos, mas os principais são esses que a gente viu aqui. Se vocês tiverem um tempinho de entrar no site e ver todos os 30 artigos, são bem interessantes. Então, vamos para a classe social. Então, classe social é um grupo dentro de uma sociedade que se diferencia de outros em decorrência de características econômicas, políticas ou culturais. A classe social é composta por indivíduos que ocupam posição próxima na escala de produção e do consumo. Por isso, têm em comum um padrão de vida, hábitos culturais, poder de influência, mentalidade e interesse. Então, essas classes sociais que têm um padrão de vida, essas pessoas que pertencem à mesma classe social, geralmente elas têm um padrão de vida semelhante, hábitos culturais semelhantes, poderes de influência, mentalidade e interesses semelhantes. Na literatura sociológica, esse conceito abrange diferentes concepções, que divergem conforme o critério que adotam para classificar as classes. Nas sociedades capitalistas, esse critério é predominantemente econômico, mas em algumas concepções pode vincular a renda a outros aspectos, como escolaridade, aporte cultural ou poder político. Então, nas sociedades onde
as sociedades que são capitalistas, o que predomina para distinguir uma classe da outra é o poder econômico. Então, é o que tiver mais poder, mais bens, mais poder econômico é que vai estar numa classe mais elevada. Então, com a ascensão do capitalismo, as classes sociais foram divididas em 3 níveis: a baixa, a média e a alta. Então, aqui a gente vai ver o que pensa esse filósofo a respeito. Então, para Karl Marx, existe em toda a sociedade caracterizada por um capitalismo desenvolvido a classe dominante e a classe dominada. Como consequência desta divisão, a humanidade presenciou várias lutas de classe, ou seja, cada uma tentando impor o seu jeito e a sua maneira de viver para tentar superar e dominar os demais. O grupo de proprietários, que é formado por uma minoria de indivíduos. Já o grupo de proletariado, que é formado pela maioria dos indivíduos. Estes, que são os proletariados, vendem sua força produtiva aos donos do capital, que pode ser produtivo através de indústrias agrícola e pecuária, financeiro através de bancos e seguradoras, ou ligado ao setor de serviços, tipo comércio, transporte, comunicação, etc. A desigualdade nas relações de trabalho e na divisão da riqueza produzida permite a acumulação de mais capital. Já para o filósofo Max Weber, não se restringe ao critério econômico para definir classe social. Então, não é apenas o critério econômico que vai definir uma classe social. Para ele, a posição social de um indivíduo é resultado da combinação desses 3 fatores: status, que está relacionado à honra, ao prestígio; riqueza, renda e posses; o poder, isto é, a capacidade de influência sobre outros segmentos da sociedade. Então, para Max Weber, não é apenas o critério econômico que vai definir uma classe, e sim a combinação desses 3 fatores. Classes sociais e estratificação social. Então, os conceitos de estratificação social são tentativas de explicar como as sociedades são divididas. Essa divisão, diferenciação e hierarquização dos grupos sociais se dá mediante a sobreposição de fatores como a renda, o poder político, a profissão, o prestígio, a bagagem cultural, os hábitos de consumo. Então, quem vai se sobressair sempre é quem melhor se destacar nesses fatores que estão aqui. Então, a classe social é uma divisão predominantemente econômica. A estratificação social, não. Ela abrange aspectos culturais, subjetivos, que geram um sentimento de pertencimento a posições sociais, que, por sua vez, são elencadas conforme o que é mais valorizado nessa sociedade. O conceito de estratificação abarca o conceito de status, desenvolvido por Weber, que aponta o prestígio de grupos com base no conhecimento que eles dispõem, na atividade honrosa que eles exercem, na influência que eles detêm, seja no campo religioso, seja militar, científico, etc., sem necessariamente passar pelo componente econômico, embora que em muitos casos esteja ligado à economia. Vamos para a desigualdade social. Então, a desigualdade social é a diferença existente entre as classes sociais ou castas dominantes e as classes sociais ou castas dominadas. Então, a gente tem as castas dominantes e as castas dominadas. Então, ao longo dos tempos, os sistemas econômicos e políticos das cidades foram criando mecanismos de distinção entre as pessoas.
A estrutura da sociedade estamental, na Idade Média, estava baseada no sistema feudal, o qual permitia os senhores das terras, denominados de senhores feudais, utilizarem da força de trabalho dos servos, que por sua vez realizavam as tarefas em troca de proteção e alimentos. Entretanto, possuíam uma qualidade de vida muito inferior em relação a outros estamentos, definidos hierarquicamente por rei, nobreza, clero e povo. Então, nessas sociedades que chamavam de sociedade estamental, a possibilidade de mobilidade social era praticamente nula. O que é mobilidade social? É sair de uma casta inferior, de uma classe inferior e passar para uma classe superior. Por exemplo, uma pessoa que tem aquela da classe baixa, chegar à classe alta, isso era praticamente impossível, sendo que a origem familiar determinava a casta. O republicanismo e o capitalismo criaram outro sistema de distinção, baseado na capacidade de acúmulo de capital. Esse sistema tem uma possibilidade maior de mobilidade social, mas alimenta-se ferozmente da desigualdade social, que é uma barreira para o pleno desenvolvimento das sociedades capitalistas contemporâneas. Então, já no capitalismo e no republicanismo, é mais possível que haja mobilidade social, mas é mais fácil, é possível que alguém de uma classe inferior chegue a uma classe superior, o que não era possível naquela sociedade estamental. Um breve histórico sobre a desigualdade social no mundo. Então, ela não é um fenômeno novo, então ela existe há muito tempo, mas as formas mais avançadas do capitalismo industrial e financeiro resultaram numa intensificação dela no mundo a partir do século XIX. Outro fenômeno que a intensificou foi o colonialismo europeu sobre os países do hemisfério sul. Dados sobre a desigualdade social no Brasil, no mundo. Então, no levantamento exposto pela revista Desafios do Desenvolvimento, mantida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2004, Hungria, Japão e Dinamarca eram os países com menores taxas de desigualdade social, tendo o índice de Gini, depois a gente vai ver o que é esse índice de Gini, de 0,244, 0,247 e 0,249, respectivamente. Os Estados Unidos ocupavam o 76º lugar no ranking, com índice de 0,408, enquanto o Brasil ocupa o 120º lugar, com o índice marcado em 0,591. O último país dos 127 ranqueados no estudo foi a Namíbia. Com índice de 0,707. Então, a Namíbia fica no sul do continente africano. É o que possui o maior desigualdade social, 0,707. O que é esse índice de Gini? É um índice que mede a desigualdade social. É expresso por um número que varia de 0 a 1, sendo 0 o marco da ausência de desigualdade de renda. Então, quem estiver mais próximo do 0 significa que tem uma menor desigualdade de renda, enquanto o que estiver mais próximo ao número 1 significa que tem o máximo de desigualdade social. Então, quanto mais próximo do 0, menor é a desigualdade social. Quanto mais próximo chegar ao 1, significa maior a desigualdade social. A gente vai falar um pouquinho da desigualdade social no Brasil. Então, o Brasil encontra-se na faixa dos países com alto índice
de desigualdade social entre os chamados BRIC, que fazem parte o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, países com elevado índice de crescimento econômico e potencialidade de crescimento para as próximas décadas. O Brasil é o país com maior desigualdade social, enquanto Índia, China e Rússia ocupam, respectivamente, 34º, o 90º e o 93º lugares. O Brasil está está no centésimo, vigésimo lugar no ranking dos 127 países feitos pela IPEA em 2004 sobre a medição do coeficiente de Gini. Aqui a gente tem uma paisagem que ilustra a desigualdade social no Brasil, ó. Então, a favela de Paraisópolis, em São Paulo, que fica localizada ao lado de um condomínio de luxo. Dados expostos em matéria do periódico online G1 mostram que, em 2017, o Brasil foi classificado como o 10º país com maior desigualdade social, em um ranking de 140 países. A pesquisa apresentada na matéria foi coordenada pelo ex-diretor do IPEA, o professor da Fundação Getúlio Vargas, e professor da Fundação Getúlio Vargas. A matéria aponta que dados levantados pela Oxfam, uma confederação internacional com mais de 3 mil membros que estuda e luta contra a pobreza no Brasil, mostram que os 6 maiores bilionários brasileiros concentram juntos a riqueza da metade da população brasileira. Isto significa que, em um país com aproximadamente 210 milhões de habitantes, 6 desses 210 bilhões possuem a riqueza igual à de outros 105 bilhões. Então, é muita diferença social. É muita desigualdade social. Então, a pobreza no Brasil, então a pobreza e a extrema pobreza continuam ano após ano a ser uma grande marca na sociedade brasileira. Segundo os dados mais recentes do IBGE, em 2018 o país tinha 13,5 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza, de acordo com critérios do Banco Mundial. Somada aos que estão na linha da pobreza, chegam a 25% da população do país. As características e a distribuição da população em situação de pobreza e extrema pobreza chamam a atenção. Os pretos e pardos correspondem a 72,7% dos que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza. São 38,1 milhões de pessoas. Dentre aqueles em condições de extrema pobreza, as mulheres pretas ou pardas compõem o maior contingente, 27,2 milhões de pessoas. Vale destacar que o rendimento domiciliar per capita média dos pardos e pretos é metade do que é recebido pelos brancos. A distribuição geográfica da pobreza e extrema pobreza também é bastante desigual dentro do Brasil. 44% dos brasileiros abaixo da linha de pobreza em 2018 vivia na região do Nordeste. O Maranhão é o estado campeão dessa tragédia, sendo que 53% dos seus cidadãos estão na linha de pobreza. Então, é muita porcentagem por um estado só. Todos os estados das regiões Norte e Nordeste apresentam indicadores de pobreza acima da média nacional. Então, há um cenário de pobreza de 52 milhões, 39 milhões vivem em pobreza e 13 milhões vivem em extrema pobreza.
para violência. Então, o que a gente define como violência? No dicionário, o que se define como violência? É a ação ou efeito de violentar, de empregar força física contra alguém ou algo, ou intimidação moral contra alguém, ato violento, crueldade e força. A violência no Brasil, então, a violência no Brasil é um fenômeno comportamental de agressividade complexo que envolve as bases históricas do país e que atinge todas as classes sociais, todas as camadas da sociedade. O Brasil ocupa a 10ª posição no ranking dos 100 países que mais matam por armas de fogo, conforme dados da Organização Mundial de Saúde, divulgados em 2014. O posse de armas de fogo é fator determinante para a ocorrência da maior parte de violência registrada no Brasil. Tipos de violência. Então, as armas de fogo são caracterizadas como instrumento para a prática de todo tipo de violência registrada no Brasil. Entre as formas que mais fazem vítimas estão o feminicídio. Então, o termo feminicídio foi reconhecido no Brasil a partir de março de 2015 como o mais adequado para especificar as mortes violentas de mulheres. A Lei Federal número 13.104 especifica o assassinato da mulher pela simples condição de ser mulher como crime hediondo. As mortes violentas de mulheres são caracterizadas como resultado da exposição à violência doméstica. Para esses casos, a Lei Maria da Penha enquadra criminosos com penas específicas para condenar a violência de gênero. Outro tipo de violência é o estupro. Então, o Brasil registra 50 mil estupros por ano, conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As vítimas são de todas as idades e ambos os sexos, mas a maior parte, porém, é do sexo feminino. O IPEA aponta que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Esse tipo de violência está entre os que mais geram gasto no SUS, Sistema Único de Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 4 minutos uma mulher dá entrada no SUS vítima de violência sexual. O racismo. Então, a intolerância racial é apontada como motivadora do aumento da violência, principalmente contra os negros no Brasil. De acordo com o mapa da violência, enquanto os homicídios contra brancos caíram 27% entre 2013 e 2014, o mesmo tipo de crime praticado contra negros cresceu 9,9% no mesmo período. Violência policial. Então, a violência brasileira é apontada como uma das mais violentas no mundo. A polícia brasileira é apontada como uma das mais violentas do mundo, conforme dados da ONU. Somente no estado de São Paulo são registradas ao menos 1.000 mortes por ano cometidas pela Polícia Militar, segundo a Anistia Internacional. Violência contra homossexuais. Então, em 2015, 318 homossexuais foram assassinados no Brasil, segundo a ONG Grupo Gay da Bahia. A maior parte das vítimas é do sexo masculino, correspondendo a 52% dos assassinatos. Abuso infantil. Todos os anos, ao menos 91,3 mil crianças e adolescentes têm seus direitos violados no Brasil. A estimativa é da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A negligência é o crime mais registrado, correspondendo a 74% dos casos. Em seguida, estão a violência psicológica, 49%, violência física, 43%, e violência sexual, 25%. Os principais violadores são pessoas da própria família,
como pais, padrastos, irmãos, mães, tios e avós. Violência no trânsito. Então, os acidentes de trânsito também são considerados pela Organização Mundial uma forma de violência e são elevados à categoria da epidemia. Isso ocorre porque a maioria dos acidentes é evitável, causada por abuso de álcool na estrada e desrespeito às regras de circulação de trânsito. A violência no campo, então as disputas pela posse de terras, são um dos fatores que mais matam no Brasil. A maioria das vítimas é indígena. Todos os anos, ao menos 130 indígenas são assassinados no país, conforme dados do CIMI, Conselho Indigenista Missionário. O narcotráfico. Então, o Brasil é o principal corredor de passagem de drogas para a América do Norte e Europa Central, conforme o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Esse tipo de crime representa 70% das prisões no país e aumenta o nível de insegurança. Facções criminosas controlam a maioria das 11 milhões de favelas no país. Além dos traficantes, as favelas são alvo de milícias formadas por policiais corruptos. Também pode ser considerado violência baixos salários, filas nos hospitais públicos, falta de condições dignas de vida, tentativa de alienação do povo pelos grandes veículos de comunicação, salário mínimo que não atenda a todas as necessidades básicas das famílias, más condições de escolas públicas e etc. Saber um pouquinho também sobre preconceito. Então, preconceito é um juízo pré-concebido, manifestando-se geralmente na forma de uma atitude discriminatória perante pessoas, lugares ou tradições consideradas diferentes ou estranhas. Então, se é diferente do que a gente está acostumado, a gente tem preconceito, a gente julga, a gente discrimina. Então, o preconceito é um indício de uma sociedade doente. Normalmente, o preconceito é causado pela ignorância. Eu não sei, eu não conheço, então eu estou dando um preconceito sobre aquilo. Então, destaca-se os preconceitos xenofobia, que é contra estrangeiros, racial, então, contra racismo, sexual, machismo, homofobia, contra homossexuais, contra idosos, contra os pobres, contra deficientes físicos e mentais, contra pessoas fora do padrão de beleza da sociedade. Então, a gente destaca esses tipos de preconceitos que são os que são mais vistos. Então, costuma indicar desconhecimento pejorativo de alguém ao que lhe é diferente. A gente tem alguns exemplos de ditados de preconceitos aqui, ó. Todos os alemães são prepotentes, todos os americanos são arrogantes, todos os ingleses são frios, todos os baianos são preguiçosos, todos os paulistas são metidos. Então, a gente ouve esses ditados, que é um tipo de preconceito. Existe também o preconceito linguístico, está associado às diferenças regionais, desde dialetos, regionalismo, gírias e sotaques, os quais são desenvolvidos ao longo do tempo e que envolvem os aspectos históricos, sociais e culturais de determinado grupo. Existe o preconceito social, então é um tipo de preconceito relacionado com a classe social, ou seja, está baseado no poder aquisitivo e padrão de vida dos indivíduos. O preconceito religioso, então o islamismo é uma religião que sofre preconceito, pois tem a sua imagem associada ao terrorismo.
Tem também o preconceito geográfico. Vamos ver um pouquinho sobre cultura. Então, cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. A cultura na sociologia. Então, a cultura na sociologia representa o conjunto de saberes e tradições de um povo. Estes são produzidos pela interação social entre os indivíduos de uma comunidade ou de uma sociedade. A partir das necessidades humanas, vão sendo moldados e criados padrões e comportamentos que geram uma determinada estrutura e organização social. Vale lembrar que nenhuma cultura deve ser considerada superior à outra. O que existe são diferenças culturais entre os diversos grupos. Ao fazer juízo de valor sobre algum aspecto externo à sua cultura, podemos estar sendo etnocêntricos. O que seria etnocentrismo? Ocorre quando consideramos os nossos hábitos ou as nossas condutas superiores ao de outras pessoas, o que pode gerar preconceitos não fundamentados. A cultura imaterial é o conhecimento que não foi ensinado por meio de livros, registros formais ou ensinamentos sistemáticos, mas sim o conhecimento transmitido na prática, na forma oral ou por meio de gestos de geração para geração. Um pouquinho de civilização. Então, uma civilização é um grande grupo de pessoas que compartilham certas maneiras mais desenvolvidas de viver e de trabalhar. As civilizações surgiram quando os seres humanos começaram a viver em cidades. Os habitantes das cidades desenvolveram formas avançadas de cultura e de governo. Esse estilo de vida mais desenvolvido acabou se disseminando para outras pessoas em grandes áreas em torno das cidades. A gente tem alguns símbolos aqui de civilizações, com as imagens que simbolizam algumas civilizações. Então, como que as civilizações se desenvolveram? Então, as primeiras civilizações se desenvolveram em regiões nas quais os camponeses eram capazes de cultivar alimentos suficientes para si e para si próprio e para os outros. As pessoas que não trabalhavam no campo começaram a viver em aldeias maiores, que se tornaram cidades. Essas pessoas produziam objetos de arte e faziam trabalhos manuais, que então trocavam por comida. Elas desenvolveram sistemas de escrita para manter o controle do comércio e criaram redes de transporte para movimentar os bens entre o campo e a cidade. Os moradores das cidades também criaram governos e leis. Além disso, desenvolveram práticas religiosas mais avançadas. A gente tem aqui, nessa pintura do Egito Antigo, uma mulher leva comida para os camponeses que estão trabalhando na terra. A agricultura era a parte essencial na civilização egípcia antiga. As primeiras civilizações, então, as civilizações surgiram inicialmente nos vales dos rios, pois ali a terra era mais fértil para o cultivo. Uma das primeiras civilizações do mundo se formou na Mesopotâmia. Essa região ficava entre os rios Tigre e Eufrates, onde atualmente é o Iraque. As pessoas começaram a se estabelecer ali por volta do ano 4500 a.C. Outra das primeiras civilizações surgiu ao longo do rio Nilo por volta de 2925 a.C. Ela é conhecida como Antigo Egito. Outras civilizações, então, desde os primórdios,
muitas grandes civilizações surgiram e desapareceram. Os gregos e os romanos construíram civilizações na Europa. Os maias, os astecas e os incas formaram as suas nas Américas. Os africanos criaram civilizações ao redor de cidades como Aksum e o grande Zimbábue. Os árabes criaram uma civilização muçulmana no Oriente Médio e no norte da África. Ao longo do tempo, grandes centros urbanos foram se formando. Em muitos deles, ainda é possível ver resquícios das civilizações que existiram ali no passado. Então, essa foi a nossa aula de sociologia. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana de estudos e a gente se vê em próximas aulas. Um beijo. Até.